Olá leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. E hoje é o vídeo então fazer um rápido comentário sobre os últimos livros que eu li, coisas que eu gostei, que eu não gostei. Lembrando também, se você gostou de algum dos livros que eu comentei aqui, tem os links de compra. Se você comprar o livro ou alguma outra coisa no Amazon, você acaba ajudando aqui o canal também. Então, muito bem, como esse último mês eu fiz uma mudança, por isso que o cenário mudou, eu estou ainda adaptando, pode ser que eu acabe ainda mudando o posicionamento aqui na minha casa nova. Então, basicamente, eu fiquei muito tempo fazendo várias coisas burocráticas, então eu fiquei esperando bastante tempo em cada local e acabei lendo bastante livros. Eu escolhi livros também menores, isso também facilitou, então eu tenho uma grande quantidade, vários comentários. O primeiro aqui, então, eu tenho A Linha de Sombra. É interessante, é desse cara aqui, né, o Conrad. Ele tem o Coração das Trevas, que é o mais famoso, eu ainda não li, mas esse aqui foi também da mesma temática, do mar. Tem o navegador, né? Ele foi lá, ele foi o capitão. Tem algumas coisas interessantes. Eu achei um pouco chato, né? No sentido assim, de ser um pouco parado. Eu até entendi a proposta dele aqui, mas eu acho que por causa que é da temática. Então eu não sei, porque eu ainda não li o Coração das Trevas. Mas enfim, comentam muito bem sobre ele, que também é dessa mesma temática, que tem essa parte de um pensamento da época, uma coisa meio nichada sobre o oceano. Não que o livro seja chato, mas ficou um pouco parado. Eu esperava um pouco mais. A leitura é bem agradável, realmente ele escreve bem. Mas enfim, quando eu leio o Coração das Trevas, eu posso fazer um comentário para saber se é o estilo do autor, o estilo da época, ou se realmente ele gastou mais habilidade, enfim, ele estava mais inspirado no Coração das Trevas, e esse aqui um pouco menos. Então, quando eu fizer um vídeo específico do Coração das Trevas, eu posso voltar a resgatar e fazer mais comentários. O próximo aqui é A Ilha, do Aldous Huxley. Enfim, não sei exatamente essa é a pronúncia. Esse aqui, o pessoal volta para a ilha, tem vários comentários sobre essa parte da sociedade. Já tem um vídeo aqui sobre o Admirável Mundo Novo. O Admirável Mundo Mundo realmente não é um livro melhor escrito. Esse aqui ele também não é o melhor escritor. Algumas pessoas já comentaram sobre isso também. Não foi uma leitura muito agradável. Mas assim, o Admirável Mundo Novo tem muitos elementos, eu gostei bastante dele, que tem bastante coisa para analisar sobre a sociedade, o que ele pensava, enfim, partes também de mudança da sociedade, com algumas disciplinas, filosofia, política. Então eu recomendo, vou colocar aqui nos cards o vídeo que eu já fiz sobre o outro livro. Então se você for comprar um livro dele, este aqui eu já achei mais ou menos, certo? Se você gostou do autor, é mais interessante, mas eu recomendo mais mesmo o Admirável Mundo Novo. Então eu vou colocar esse aqui na descrição também, mas eu vou colocar o Admirável Mundo Novo, que realmente, além dessa parte de toda a discussão teórica que envolve essa parte de mentalidade com a construção da literatura, foi uma leitura mais agradável. Aqui eu achei que ele choveu no molhado, então para ler esse preferiria recomendar mais o Admirável Mundo Novo. O próximo aqui, A Vida Louca dos Revolucionários, do Demetrio Magnoli. Eu já tenho uns outros livros sobre ele aqui também. Eu achei bem interessante, tem umas folhas coloridas, né? Tem esse layout aqui de ser uma folha cinza também. Então cada capítulo é como se fosse um revolucionário. É uma leitura bem agradável, de introdução de vários assuntos. Enfim, é a proposta das editoras, né? O pessoal no Brasil não gosta de ler muito, então eles fazem esses designs, né? De pintura, página colorida, capa chamativa. Mas eu comprei com um preço muito acessível, então resolvi ler, dar uma chance aqui. Eu gostei, foi uma leitura rápida, aprendi bastante, tem a biografia no final, então tinha alguns personagens que realmente eu não vi sendo comentado em outros livros de história, ou comentado um pouco menos, então você tem uma introdução. Então se você gosta de história, você gosta da parte de política, enfim, você acompanha canais nessa direção, eu recomendo esse aqui. É uma leitura bem agradável, bem rápida, você vai aprender bastante. Enfim, são livros rápidos, capítulos curtos, então se você gosta dessa linha aqui, eu achei interessante, ok? O próximo aqui, O Apanhador no Campo de Centeio. Este aqui é um clássico. Essa edição aqui é bem interessante, né? O tamanho eu gosto. Tem como se fosse uma textura na capa, parece um tecido. Aqui, como eu falei, quando eu for fazer o vídeo especificamente só deste livro aqui, né? Eu vou ter que fazer uma pesquisa maior sobre a história do livro, porque tem um poema aqui, né, que ele cita, do Apanhador do Centeio. Então, para ver se tem relação. A história é meio média, um pouco parada, porque hoje eu senti assim, que a gente tem muitas referências. A gente assiste série que fala sobre essa jornada da adolescência, tem muito filme. Então, na hora que a pessoa
escreveu, aqui o autor escreveu, realmente é uma leitura agradável, tem bastante coisa para analisar, mas eu acho que se afastou um pouco do mundo hoje, né, o mundo líquido, né, que é essa dificuldade que a gente tem de adaptação, globalização, tecnologia, velocidade. Então não sei se conversa muito, mesmo sendo essa leitura agradável. Então tinha momentos assim que eu falei, nossa, agora vai ficar muito interessante. E depois voltou a ficar mais parado um pouco. Mas enfim, talvez seja o estilo do autor, da época, da proposta dele. Então, em alguns momentos eu falei, nossa, vou dar nota 2 de 5. Depois eu comecei a ler e falei, não, acho que vai para 4 de 5, porque eu ainda preciso estudar mais. Então, ficou nessa dúvida, então ficou, vou dizer assim, nota 3. Mas por toda essa explicação, eu ainda quero gastar um tempinho dando um estudo maior sobre esse livro aqui, ok? Porque eu acho que é bem interessante, eu estou curioso para fazer, ler o poema completo aqui, o autor só cita, o autor, né, o personagem, ele só cita no meio da obra aqui, e tem várias camadas, essa jornada da adolescência, o próximo aqui que eu vou citar também, acho que até os outros aqui também, tem mais dois aqui, o Laranja Mecânica, e eu li esse aqui, o Alice no País das Maravilhas e do Espelho, os dois livros. Então eu acho que esses dois também têm coisas boas e ruins sobre essa parte da adolescência, da formação da pessoa, da sociedade. E isso é interessante pra gente comentar. Então, continuando, já pego aqui o Laranja Mecânica. Enfim, eu vi o filme é muito bom, tá? O filme conta a história aqui, tem alguns pedaços a mais, né? Não sei se, acho que no livro aqui tem as informações iniciais aqui, que o livro tem um pedaço a mais, só que o filme, ele marca muito mais do que o livro. O livro é um pouco parado em relação ao filme. Muitos dos momentos que eu estava lendo o livro, eu fiquei comparando com o filme, até quero assistir de novo para ficar mais denso, que eu vou fazer um vídeo específico para a playlist, né, de distopias. Se bem que, enfim, tem caracteres de distopia, mais ou menos, enfim. O que eu acho interessante, talvez fique mais rico se fosse ler, mesmo aqui tem toda a explicação do tradutor, acho que eles fizeram um trabalho muito bom. E só que a ideia é assim, o autor, esse Anthony, o que ele fez, né? Ele fez um livro que misturou inglês com russo, então as palavras tem toda uma construção de som, de imagem. E quando você vai, ele já fez uma jogada ali. E você tem que traduzir para outro idioma, então é um desafio muito grande. Então algumas passagens aqui são difíceis de entender, mesmo tendo um dicionário aqui, né, no final. Só que eu acabei nem consultando, eu consegui ler. Só que o que eu senti é exatamente isso, né? O filme, ele tem toda essa construção estética, que acho que passa uma mensagem muito maior. Então tem toda essa discussão, tem uma rápida discussão aqui no início sobre isso também, a história do livro, a história do autor, a história do filme. Então foi bem interessante. Eu acho que a mesma situação aqui nos dois livros clássicos foram interessantes. Eu não gostei, assim, foi médio, mas eu gosto com o espírito de pesquisa, o espírito de passar informações para vocês, me motivou mais assim a continuar a leitura. Talvez por diversão, não sei se é o melhor. Enfim, talvez não seja um livro para todos os perfis. Então talvez seja interessante você pesquisar um pouco mais para ver se vai ser, para ver se você vai gostar ou não. Mas enfim, foi interessante, estão lidos e eu vou fazer vídeos aqui, ok? Sobre eles são clássicos, então um monte de gente leu, teve o filme já marcou muito mais pessoas assistiram, obviamente, do que os livros. Então acho que é interessante ter esse conhecimento sobre essa parte de mentalidade, a mensagem que os filmes passam, enfim, talvez resgatar alguma coisa de cinema, não sei, vamos ver o que eu consigo construir para vocês no futuro. Então os dois próximos aqui, do Alice, o País das Maravilhas, depois a continuação, e os dois aqui dessa ciranda cultural, Princípios, essa editora que está trazendo alguns livros com preço muito interessante, muito acessível, com umas edições assim boas, né, uma capa legal, né? Tem uma folha, essa aqui mais amarelinha, aqui assim, mais confortável de ler também, é sempre interessante. Então o que acontece? Eu já conhecia, eu vi os filmes, a gente já sabe da história, enfim, é um item clássico no sentido da cultura mesmo, um monte de gente tem essa informação. Eu não consegui grifar muitas informações, porque eu achei assim o livro muito espaçado, né, os capítulos, principalmente o primeiro aqui. Então, parece que são pequenas cenas, e quando você vê o filme ou o desenho animado, ele amarra, então fica mais fluido. Aqui no livro eu achei um pouco estranho. Não sei se foi por causa da tradução, acredito que não. É mais a ideia da construção mesmo, e ele fala que é de criança, então, né, a proposta inicial talvez seja para as crianças,
Não sei, talvez seja muito psicodélico aqui. Novamente, eu dei um pouco vantagem e desvantagem esse mês. Eu li livros assim que eu senti que tinha alguma coisa, não sei se estava faltando, que se eu não gostei, ou se o livro é bom e faltou alguma pesquisa, alguma coisa aqui. Então, os mesmos comentários que eu fiz sobre os últimos livros aqui, né, o Laranja Mecânica, o Centeio, o Mandoeiro do Centeio, a mesma coisa aconteceu nos dois aqui. No País dos Espelhos, né, Através do Espelho, que é o segundo, já é um texto mais corrido, então senti que está mais fluido, ele melhorou um pouco. Tem umas partes aqui de poema ou música que sempre quando você tem uma tradução você perde bastante. Só que pra mim eu tenho uma certa, não sei se é dificuldade, eu não gosto muito de poesias e músicas. Então até no Senhor dos Anéis, que eu vi vários materiais, pessoas, nossa, discussão de como traduzir, sonoridade e tal. Não é uma coisa que eu li muito, né? Muito pouco eu li de poesia, então eu não tenho muito essa percepção. Então eu não gasto muito tempo quando tem essa parte de músicas ou poesias nas histórias, enfim, né? Os Senhor dos Anéis tem bastante, estão cantando. Então eu dou uma lida, vi a mensagem, mas eu sei que tem muito mais coisa por trás e eu ainda não me dediquei tempo a isso. Mas enfim, foram leituras interessantes, pelo menos agora eu já sei a história do começo ao fim, já está lido, né? Não gastei muito, porque essa edição aqui é mais barata, então achei interessante aqui e são mais clássicos aqui para o canal. Os dois próximos aqui para os autores russos, então temos A Morte do Ivan Ilitch, a mesma editora, né, o Princípios, e Noites Brancas. Esses dois aqui falaram muito bem deles. Eu achei eles médio também, eu esperava um pouco mais. Não que não fosse agradável, mas esse aqui, da Morte do Ivan Ilitch, eu acho que eu gostei mais do Metamorfose, do Kafka. Eu acho que conversa mais essa ideia de burocracia, da vida. Aqui eu achei um pouco parado, uma história normal assim, né? Então tem a vida do Ivan, ele vai morrer, então tem essas reflexões sobre as pessoas, sobre a vida dele. Não sei, talvez num conjunto maior da obra seja mais importante, ou talvez lendo em russo, a época que publicou, mas eu achei uma leitura muito rápida, uma leitura agradável também, eu gostei, e pelo preço, né, normalmente, acho que se não me engano a editora 34 só que estava publicando esse aqui, agora temos nessa outra editora, então é bem mais barato, bem mais em conta, e eu acho que é isso, né, eu acho que o Metamorfose, eu acho que conversa um pouco mais. Eu não me debrucei muito nessa parte de reflexão, né? Enfim, a propósito do vídeo são os comentários iniciais, mas enfim, quando for avançando nos vídeos eu vou conversando com vocês. Noites Brancas também é a mesma jogada, então tem uma parte aqui de romance, tem uma ideia da fala. Aqui na introdução, e tem acho que um texto de abertura aqui muito rápido. Então, por exemplo, Romance Sentimental, uma das obras mais líricas de Dostoiévski. Essa prosa é extraordinariamente poética, musical. Então, obviamente, se a proposta dele é ter essa parte de som, você lendo no idioma original, né, seria muito melhor, você alcança essa proposta. Eu até senti um pouco de musical, a ideia da cadência, as traduções eu acho bem interessante, não senti nenhuma dificuldade, nem nada assim que eu possa comentar sobre as traduções. Mas a história, enfim, é uma história simples, de amor, talvez um pouco de discussão, enfim, de sentimento, não sei. Eu achei legal, assim, foi uma leitura bem agradável, mas talvez valesse a pena as outras obras maiores desses autores, talvez sejam mais relevantes por N outros motivos que a gente pode discutir. Mas reforço aqui que eu gostei bastante, eu me diverti lendo, são livros bem pequenos, então acho que compensa pelo preço e pela diversão. E fica aqui lido como um clássico, a gente vai resgatando mais à frente, com mais teoria e mais vídeo. O próximo aqui, esse sim, eu me surpreendi bastante, Um Conto de Natal. Tá? Eu gostei bastante, também dessa mesma editora aqui. Esse aqui eu já gostei mais, porque eu tinha visto os filmes, provavelmente você viu o filme também. E tem essa reflexão dos sentimentos, né, da passagem, mas aqui lendo com mais calma, acompanhando, e o personagem, ele percebe, ok, esse fantasma quer passar tal informação, tal reflexão sobre a vida, sobre a nossa postura, relação com as pessoas. Então eu gostei bastante, então realmente não conseguia parar de ler. Então o que eu achei que falaram bastante desses dois, de sentimento, eu fui surpreendido e tive esse sentimento muito bom nesse daqui. Foi um dos que dessa pilha aqui, acho que foi o que eu mais gostei, certo? Então deixa eu ver se tem alguma informação. Então fiz várias anotações aqui, porque tem os fantasmas, a postura do personagem, sobre a família dele, enfim, várias reflexões. Novamente aquele livro que ele é clássico, ele te motiva a pensar sobre a vida, você lendo em momentos diferentes, você pode fazer
Você tem percepções diferentes, conclusões diferentes, então gostei bastante também. Os próximos dois são de estudo. Esse aqui eu comprei no local de empacados, então está um preço bem baratinho, achei interessante, né? O Badin da China, então se tivesse na livraria talvez não comprasse, mas eu comprei por um preço mais interessante e após a leitura eu achei realmente bom. É uma leitura muito agradável. O que conta aqui? Então ele conta, é um jornalista e ele foi na China, ele falou assim, olha, então se você está num local de agricultura, no campo, e ele conta coisas ruins que acontecem no campo. Não deu certo o negócio do comunismo, teve os soldados, a burocracia deu errado, então pessoas morreram, muitos impostos, várias coisas interessantes, enfim. Tem várias pessoas discutindo sobre a postura da China em várias situações dessa ideia de política. E aqui, enfim, é um livro-reportagem, então é bem interessante. Se você gosta dessa situação ou se precisa de subsídio de pesquisa, eu achei interessante, compensa. É um livro mais antigo, então provavelmente deve estar um preço mais acessível. E cada capítulo é como se fosse uma notícia que os jornalistas, que esse casal aqui, né, pesquisou. E eles contam porque eles foram perseguidos e vendeu bastante na China também, antes de ser proibido as vendas, eles recolheram, né, os exemplares. E conta essa ideia, né, burocracia, perseguição policial, assassinatos, então eu achei bem interessante também, recomendo se for uma área do seu interesse. Enfim, basicamente é isso, chegou até aqui, muito obrigado, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Tem os links de compra aqui na descrição, como sempre comento aqui, se você comprar esses livros ou alguma outra coisa no Amazon, pelos links você ajuda o canal. Tem o Apoia-se, faça comentários aqui também. Basicamente é isso, muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo.